E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um screencast do AmbitCode. Eu tenho alguns recados para vocês que é o seguinte: agora, a partir de toda quinta-feira, 8h30, vai ter o AmbitTalk. O AmbitTalk, galera, é um programa de entrevistas que eu faço no AmbitCode, onde eu convido um desenvolvedor para falar sobre alguma experiência dele, seja trabalhar fora do Brasil, seja desenvolver chatbots, seja falar de métodos ágeis, seja falar muito de Ruby on Rails. Então dá uma olhada, toda quinta-feira 8h30, vai lá no YouTube do AmbitCode que vai estar rolando live, não perde não, e se puder, se inscreve lá no nosso canal, né? Se inscreve aí no canal para participar dos AmbitTalks, para ser avisado, ok? Também, galera, agora a partir de toda sexta-feira, a partir de agora, às 7 horas da noite, vai sair sempre um novo tutorial no AmbitCode. Sexta-feira, 7 horas da noite, novo tutorial no AmbitCode para você se divertir no final de semana, para desenvolver as suas habilidades, para evoluir as suas capacidades de criar software, ok? Então, quinta-feira, 8h30, o AmbitTalk, sexta-feira, 7 horas, tutorial no AmbitCode. Bom, do que a gente vai falar especificamente hoje? A gente vai criar uma API completa com Rails do zero. Então a gente vai criar passo a passo essa API, né, juntos. Show? Como que vai funcionar essa pequena série, né, esse screencast que é dividido em 3 partes? Na primeira parte, que é essa que você já está, a gente vai planejar a nossa API. Na segunda, a gente vai preparar a base da API. O que é preparar a base? É instalar as principais coisas como Device Simple Token, Hack Attack, Hack Course, tudo isso que precisa de instalação, tudo isso que prepara o seu projeto para que ele esteja ali prontinho para você sair desenvolvendo, ok? E a terceira parte já é mais sugestiva, a gente vai desenvolver e testar essa nossa API, testar se os endpoints respondem como deveriam responder, ok? E também vai ter ali alguns pequenos desafios finais, que é para você se divertir sozinho e aumentar as suas habilidades, ok? Então é uma série bem curta, os vídeos vão ser curtos, não se preocupa, mas é para te dar uma noção bem bacana de como uma API funciona e como fazer isso na prática, versionar a sua API, desenvolver todas as features que precisam ser desenvolvidas, ok? Então, o que é uma API, né? Uma API é uma coisa que não é nova e é muito utilizada, né? Uma API, basicamente, é quando você expõe ali parte do seu back-end para o mundo. É uma maneira de você conectar softwares, ok? Então, por exemplo, o Google Maps tem suas APIs, o Google Translate tem as suas APIs, a Amazon tem suas APIs. As APIs são maneiras de você conversar com outros serviços. Então, se você tem um software que você precisa realizar certas ações, às vezes ao invés de desenvolver parte ali do software, você pode usar uma API como para traduzir um texto, ou caso você precise de informações, de dados que você não possui na sua aplicação, você pode consumir uma API para baixar esses dados, como por exemplo geolocalização, converter por exemplo coordenadas geográficas em um endereço, com APIs como a do Google Maps, etc. Então, a API é uma maneira de aumentar os poderes do seu app, tanto na parte de processamento, quanto na parte de ter informações que você não tinha. Existem APIs no mercado que são pagas, existem APIs no mercado que são gratuitas. Vale a pena dar uma olhada e pesquisar por APIs no Google, Public APIs, qualquer coisa assim que te leve a conhecer mais APIs e o poder que isso pode te trazer, ok? Então, o que a gente vai criar juntos nesse pequeno screencast? A gente vai criar um software, uma API de agenda. Basicamente, uma API para um cara que, por exemplo, tem um app mobile ali, que ele precisa criar, então, alguma agenda. Por exemplo, cria um contato chamado José, com o e-mail josé@gmail.com, com o telefone X, com a descrição Y. Atualiza agora o José, apaga o José, exatamente como a sua agenda do celular funciona. Se você tem um celular Android ou se você tem um celular da Apple também, qualquer um desses celulares ele faz uma sincronização dos seus contatos com a nuvem, né? Ele deixa seus contatos na nuvem, salvos, etc. Então a gente vai criar a API que poderia conversar com esse possível app dentro de um celular, dentro de um site, de uma interface web, que vai salvar tudo isso, ok? Então a gente vai fazer isso, vai ser bem simples, mas bem instrutivo. Show?
O que a gente vai usar, né? Quais são os nossos ingredientes aqui para fazer todo esse processo? Claro que é o Ruby, claro que é o Ruby on Rails API Mode. O que é API Mode? Depois do Rails 5, ele permite que você gere o projeto já pronto para uma API, né? Ao invés de ter telas, coisas que não são usadas em APIs, você vai ter então já gerado, né? Usando o Generate do Rails, o API Mode. A gente vai usar uma gen chamada Hack Attack para proteger, né, a sua API. APIs costumam ser vítimas aí de chamadas, de milhões de chamadas, às vezes tentando explorar as fraquezas da API. A gente vai usar o Hack Attack para proteger a sua API. Eu vou falar um pouco dele, claro. Também tem o Hack Cores. O Hack Cores serve para que um outro site possa, via JAX, chamar a sua API. Imagina se você cria uma interface web ali que está em outro domínio, tá? Aí ele consegue chamar o seu site. Senão ele não consegue chamar o seu site. Existe uma proteção ali nos browsers que não deixa que o seu site seja chamado por outro site via JAX, caso você não autorize aí, colocando, por exemplo, o Hack Cores no caso do Rails. Vamos usar o Device também para gerenciar o usuário. O usuário é quem possui os contatos, né? E vamos usar o Device Simple Token, que é para fazer a autenticação pela API, não fazer por uma interface web com um device. É mais comum você ver no device, né? A gente vai usar o Simple Token para fazer isso, mas é claro que existem outras alternativas, como Device Token Out, etc. Ok? Show de bola! Então vamos lá, vamos planejar a nossa API. Então, pessoal, para começar a construir uma API, você precisa começar a planejar uma API, certo? Como eu expliquei para vocês, a nossa API basicamente é uma agenda na internet, uma agenda simples. Existe um software chamado Swagger Hub, que é esse cara aqui que está aberto. Esse Swagger Hub, ele permite que você documente as suas APIs. Ele tem um plano gratuito, etc., para você deixar suas APIs públicas. Então você pode usar esse cara para documentar a sua API. Por que você vai documentar? Porque ao invés de você sair desenvolvendo que nem maluco, você vai pensar no que você precisa fazer. E uma API, ela consiste de vários endpoints, ou até mesmo um endpoint, mas geralmente ela tem vários endpoints. Endpoint nada mais é do que a URL, por exemplo, google.maps coordenadas, google.maps points, qualquer coisa assim. Então, cada URL basicamente é um endpoint, tá bom? E cada endpoint tem uma função. Basicamente, um endpoint está associado a um método no Rails. Um endpoint está associado a um método de um controller no Rails. Simples assim, certo? Então, como a gente vai fazer algo bem simples, né? Basicamente é um grande cru disso, de contatos, né? A gente vai então ter alguns endpoints. Então a gente vai ter um endpoint que se relaciona com o index no contacts, né, no controller contacts, para listar todos os nossos contatos. Então tá aqui, ó, index. A gente vai ter um post para criar um novo contato. A gente vai ter um show para ver as informações de um contato que a gente já tinha. A gente vai ter um put para atualizar as informações de um contato. E a gente vai ter um delete para deletar um contato. Simples assim, né? Tenho aqui meus 5 endpoints, mas não é só isso. Quando eu tenho um endpoint contato, geralmente eu preciso mandar alguma coisa para ele e geralmente ele me retorna alguma coisa. E no Swagger Hub você consegue documentar essas coisas. Então aqui, ó, eu documentei que aqui vai mostrar a lista de todos os contatos, certo? E que esse é o retorno dele, um array que tem isso aqui dentro, ó, que vai ter o que ele me retorna, por exemplo, o nome do usuário, o e-mail, o telefone, a descrição daquele contato. E eu não mando nada para ele, porque é um index, eu não preciso mandar nada, só está logado, certo? Outro ponto, o post, onde eu vou criar então esse contato. Aí aqui sim tem os parâmetros que eu envio para criar esse contato. Então aqui eu envio nome, e-mail, fone, description. E aí eu tenho como retorno o próprio cara que ele criou no sistema, para que o usuário tenha ali um feedback que foi criado e tenha o ID também, certo? Isso aqui pode ser plugado facilmente em qualquer app de contato. Show? E aqui tem outros status, por exemplo, unauthorized, forbidden,
qualquer coisa assim para caso de algum erro, caso, por exemplo, eu esteja tentando criar e não esteja logado, qualquer coisa assim, certo? No show, por exemplo, eu só passo o ID do usuário que eu quero ver. Então aqui, ó, eu pego de novo as informações do usuário, passando só o ID. Então, por exemplo, no aplicativo, ele chamaria primeiro o index, né, mostraria ali a lista de contatos, e aí o cara clicaria em cima de um contato, que teria o ID e baixaria as informações desse cara. Então no PUT eu passo todas as informações que eu quero atualizar e retorno também o usuário, assim como no show, uma mistura do show com o post, certo? E o delete eu passo só o ID do cara que eu quero deletar e o meu retorno é vazio, tá? Status 200, que é sucesso, mas retorno vazio, que é o padrão ali do Rails, certo? Mas é claro que tudo isso não surgiu bonitinho aqui do jeito que vocês estão vendo. Se eu clico aqui em Split, eu tenho toda uma linguagem aqui do próprio Swagger Hub para eu descrever. Ó. Então aqui a gente descreve um endpoint, dentro a gente diz qual método vai ter, e etc, etc, tá bom? Eu posso disponibilizar para vocês esse exemplo que eu usei aqui. Se você quiser, comenta aí embaixo que você quer esse exemplo. E também você pode dar uma olhada nessa URL aqui. Comenta aí embaixo que eu deixo ela aí, ou só copia. Show? Então, essa é a documentação da nossa API. Eu planejei os endpoints. Eu não vou mostrar passo a passo, mas vocês entenderam o geral, que você tem que planejar como vai ser a sua API, ao invés de sair codando, para não correr o risco de errar e ter que refazer tudo. Show? Beleza, então a gente aprendeu mais sobre o planejamento, sobre o que são endpoints, por que endpoints são importantes e como, né, planejar os endpoints, saber que ele é uma URL que precisa de parâmetros de entrada e que devolve parâmetros de saída. Show? Então beleza, a gente conseguiu planejar a nossa API. Eu estou tentando fazer o mais sucinto possível esse vídeo para entregar o máximo de valor para você sem perder tempo, certo? Então a gente conseguiu planejar a nossa API nesse episódio. No próximo episódio a gente vai preparar a base da API, como eu falei, instalar as principais coisas que fazem de uma API ser segura, que fazem de uma API ter autenticação. Então a gente vai instalar as principais coisas, inclusive versionar a API. Mas eu vou explicar o que é versionar a API no próximo episódio, ok? Outra coisa, pessoal, importantíssima. As inscrições para o Bootcamp One Bit Code estão abertas. O Bootcamp One Bit Code é um curso, uma imersão de 6 meses do One Bit Code, onde a gente ensina como construir do zero 10 apps. São apps bem mais longos, bem complexos, apps que vão do zero ao deploy, apps como, por exemplo, um amigo secreto que a gente constrói lá, que é um dos apps, que é o app número 4, onde a gente desenvolve toda a base dele com Rails, a gente usa Materialize, ensina sobre jobs, ensina sobre services, ensina sobre TDD, claro, todos os apps usam Docker, então vale a pena, dá uma olhada aí, super.ambitcode.com/bootcamp. O curso realmente está incrível, 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 e também tem toda uma comunidade por trás junta, né? Várias pessoas, vários desenvolvedores, dezenas e dezenas de desenvolvedores juntos, ativos, criando soluções, certo? Então, dá uma olhada aí nessa URL, vê lá tudo que a gente vai desenvolver nesse Bootcamp. Eu tenho certeza que você vai querer estar com a gente nessa jornada e eu vou ficar muito feliz se você tiver. Então, valeu, te vejo no episódio 2 para a gente continuar construindo essa API que vai ficar realmente bem legal. Valeu, grande abraço!